Bem-vindos a mais uma aula de português. Aqui é a professora Fátima e a nossa aula vai ser sobre predicados e tipos de predicados, que são predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Mas afinal, o que é predicado? Quando você olha para uma oração, lembrando que uma oração é uma frase que se organiza em torno de um verbo, então toda oração tem um termo que é um verbo ou uma locução verbal. Então, quando você olha para uma oração, tudo que não é sujeito é predicado. Predicado. Ele é essencial para a formação da oração. É a parte da oração que traz toda a informação sobre o sujeito. E não esquecendo que é no predicado que está o verbo. Um exemplo aqui. Há exatos 60 anos, a seleção brasileira levantava a taça pela primeira vez. Neste exemplo, eu tenho dois verbos. O verbo haver, de há exatos 60 anos, e o verbo levantava, que é do verbo levantar. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A primeira oração vai ser há exatos 60 anos, verbo haver com o sentido de existir, não tem sujeito. Já vimos isso. Então, se essa oração não tem sujeito, a oração toda é formada só por predicado. A seleção brasileira levantava a taça pela primeira vez. Eu olho para o verbo levantava. O que levantava a taça pela primeira vez? A seleção brasileira. A seleção brasileira é, portanto, o sujeito, e levantava a taça pela primeira vez é a informação que eu dou a respeito do sujeito. É, portanto, o predicado. Agora já sabemos separar sujeito do predicado. Portanto, tudo que não é sujeito é predicado. Reforçando novamente que o verbo é que faz parte do predicado, tá? Ele não se desmembra do predicado, ele tem que estar dentro do predicado, o verbo. Primeiro vou dar uma informação para vocês e digo que todo verbo de ação, que vai ser verbo transitivo direto e verbo intransitivo indireto, ele é o núcleo do predicado, ou seja, você olha para o predicado, identifica o verbo, esse verbo indica a ação, identifica-se aí o núcleo do predicado, que vai ser a palavra mais importante do predicado verbal. Vamos ver agora os exemplos. Predicado verbal. Predicado verbal possui como núcleo um verbo de ação, ou seja, tudo que eu penso em ação, eu penso em movimento. Então, os torcedores cantaram o hino antes do jogo. Sujeitos torcedores, predicado, cantaram o hino antes do jogo. Então, o verbo cantaram, ele indica uma ação. Então, se ele canta, se eles cantam, eles cantaram alguma coisa. Então, verbo transitivo. O hino antes do jogo já vai ser um complemento, objeto direto, porque entre o verbo transitivo, que é cantar, e o complemento, o hino antes do jogo, não tem preposição, então é um objeto direto. Portanto, o verbo cantar vai ser um verbo transitivo direto. E o núcleo aí do predicado vai ser cantaram, porque é a informação principal que eu tenho do predicado. Predicado nominal. Possui como núcleo um predicativo. Por quê, gente? Porque no predicado nominal, o que importa aí é a informação principal do predicado. O verbo, nesse caso aí, vai ser um verbo de ligação, tá? Vamos ver agora aqui o exemplo. Os torcedores estavam nervosos antes do jogo. Sujeito, os torcedores. Qual é a informação principal que eu tenho no predicado estavam nervosos antes do jogo? É a palavrinha nervosos, porque está se referindo ao sujeito torcedores, porque é como eles estavam. Então, quando o predicado é formado por verbo de ligação e característica do sujeito, esse predicado é classificado como predicado nominal. Predicado, verbo nominal. No predicado verbo nominal, ele vai
possuir dois núcleos. Quais são eles? Vai ser um verbo que indica ação e um predicativo do sujeito. Por isso, o verbo nominal, porque no caso, o verbo que indica ação ele vai se referir ao predicado verbal. E a característica do sujeito vai se referir ao nominal, por isso, predicado verbo nominal. Vamos ver aqui nos exemplos. Os torcedores cantavam nervosos o hino antes do jogo. Podemos observar o seguinte. Quem é o sujeito? Os torcedores. O predicado, cantavam nervosos o hino antes do jogo. Observamos aqui, no predicado, que nós temos dois núcleos, que são as informações principais do predicado, que é o verbo cantavam e a característica dos torcedores, que é do sujeito, que a característica deles é nervosos. Então, verbo que indica ação, mas característica do sujeito, eu vou ter aí, no caso, predicado verbo nominal. Trouxe para vocês outros exemplos. Hermione aguardava o resultado dos seus exames. Sujeito, Hermione, predicado, aguardava o resultado dos seus exames. O verbo do predicado aí é aguardava. Observa-se que no predicado não tem uma outra informação que venha identificar a característica do sujeito. Nós temos apenas o verbo que indica ação. Então, aguardava, verbo que indica ação. Esse verbo, ele é um verbo transitivo, porque se eu aguardava alguma coisa, né? E ele é direto porque o complemento aí é um objeto direto, porque entre o verbo e o complemento não se tem preposição. Nós temos bem um artigozinho. Portanto, predicado que tem apenas verbo que indica ação, ele é um predicado verbal. Hermione estava ansiosa. Hermione é um sujeito. E como é que ela estava? Ansiosa. Ansiosa aí é característica do sujeito, que é Hermione, que eu vou classificar como predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, gente, nada mais é que a característica do sujeito, certo? Então, quando o predicado é formado por verbo de ligação, que é o verbo estava, mas a característica do sujeito, esse predicado é classificado como predicado nominal. Agora, em Hermione aguardava ansiosa o resultado dos seus exames, podemos observar o quê? Que eu tenho um verbo, no predicado eu tenho um verbo significativo, né, que é o verbo que indica ação, que é o verbo aguardava. Eu tenho ansiosa, que é a característica da Hermione, que Hermione é o sujeito. Portanto, ele vai ser um predicado verbo nominal, porque é um predicado que está sendo formado por verbo que indica ação, mais a característica do sujeito. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.